Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Que o Senhor Jesus possa falar mais forte em cada coração através de sua palavra. A palavra de Deus diz, meus irmãos, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Por isso que a cada dia nós temos que meditar na palavra de Deus, naquilo que Deus proporcionou para a vida de cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo através dessa rede social. Saiba de uma coisa, Jesus te ama e Deus também. Por isso que Deus, conforme diz a palavra do Senhor em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a salvação está aí, é você aceitando Jesus, obedecendo a palavra de Deus e perseverando até o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, você já meditou na Bíblia hoje e nas promessas que Deus tem para a vida de cada um de vós? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, e a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, se você ainda não meditou na palavra de Deus para procurar saber o plano da salvação e aquilo que Deus proporcionou para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, você está perdendo tempo nessa vida. Porque a Bíblia diz que nós nascemos a esse mundo para conhecer esse Deus através de Jesus, obedecer a palavra dele e depois em breve partir desta vida para outra, para morar eternamente do lado de Deus. Mas essa eternidade só é alcançada através da obediência à palavra de Deus, abandonando todos os pecados, tanto do menor ao maior, aos quais é esses pecados que afastam o homem de Deus. O que faz a separação do homem de Deus são as vossas iniquidades, os vossos pecados, aquilo que vocês têm praticado em que a palavra de Deus condena. Por isso, meus amigos e minhas amigas, aceite a Jesus enquanto é tempo. Aceite esse plano da salvação que Deus proporcionou para as nossas vidas. Obedeça o que está na palavra de Deus. Fazendo assim, alcançareis a salvação. E se não for por esse meio, nunca alcançareis a salvação, porque a salvação da alma, da vida de cada um de nós está em obedecer a palavra de Deus, seguir a Jesus e deixar o Espírito Santo te guiar. A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, mas para aqueles que crê, quem crê conforme diz as Escrituras será salvo. Quem não crê conforme diz as Escrituras já está condenado. É a Bíblia que diz. Não são palavras minhas, mas é a palavra de Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, procure o mais rápido possível ler a palavra de Deus, aceitar a Jesus e obedecer tudo que está escrito e deixar o Espírito Santo te guiar. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que há de nos guiar em toda a verdade. E a verdade não vem de um homem, a verdade vem daquilo que está na palavra de Deus. Por isso que você precisa meditar na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos dar a vida, assim como Ele ressuscitou. Nós havemos de ressuscitar também com Ele. Por isso, você precisa observar o que está na palavra de Deus. O conselho é, procure uma igreja o mais próximo possível da sua casa. Aceite a Jesus como único suficiente Salvador. Obedeça o que está na palavra de Deus. Persevere até o fim e deixe o Espírito Santo te guiar em toda a verdade. Que verdade é essa, irmão? A verdade que está na palavra de Deus. É através dessa verdade que você vai conhecer o caminho da luz, o caminho da salvação, o caminho de irmos para o reino dos céus. E o caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se entregou por nós naquela cruz para nos dar a vida eterna. Por isso, aceite a Jesus, obedeça o que está na palavra de Deus e persevere até o fim, porque Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e quer te levar para os céus. Mas para isso, você tem que aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador. Fazendo assim, a salvação da alma já está garantida. Mas se não for desse jeito,
nunca chegareis ao reino dos céus, porque para ir para o reino dos céus, a Bíblia só mostra um caminho, que é Jesus Cristo. João, capítulo 14, versículo 6, que diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Fazendo assim, a salvação da alma já está garantida. Meus irmãos e minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Por isso, aceite a Jesus para você morar no reino dos céus, obedeça o que está na palavra de Deus e deixe o Espírito Santo de Deus te guiar, e que Deus possa falar mais forte em cada coração.